Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com a Paideia e vamos falar do segundo capítulo. Se você não viu o primeiro vídeo, então volta nessa playlist e assiste ele para depois voltar para cá. Fala pessoal, meu nome é Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje falaremos do segundo capítulo da Paideia, sobre a arete ou arete. Não sei bem como é que se pronuncia isso aqui, tá? Arete ou areté, ela é a virtude para nós. Eu repito, como a gente falou no vídeo anterior, a paideia, o termo paideia, assim como arete ou areté, ele não tem propriamente uma tradução para as línguas modernas. Mas ela seria uma adaptação, a gente poderia dizer que a areté é a virtude, mas não só a virtude como se é conhecida habitualmente, como se fala de virtude habitualmente, mas a virtude heróica, a virtude cavalheiresca. Então é algo para cima, algo dos grandes, algo que deve ser conquistado com esforço, com bravura, com intenção, com vontade, com potência e força. Vou ler esse trecho para vocês. Da educação, nesse sentido, distingue-se a formação do homem por meio da criação de um tipo ideal intimamente coerente e claramente definido. Essa formação não é possível sem se oferecer ao espírito uma imagem do homem tal como ele deve ser. A utilidade lhe é indiferente ou, pelo menos, não essencial. O que é fundamental nela é o Kaió. Acho que é Kaió, não sei. Isto é a beleza no sentido normativo da imagem desejada, do ideal. E como é o processo da paideia, da cultura e da formação do homem grego, que a paideia inicialmente significava a criação dos meninos, tá? E a arete, como eu falei, a virtude cavalheiresca e heróica que deveria ser infundido naqueles garotos e no homem. E a formação para o homem grego não é outra coisa senão a formação aristocrática, cada vez mais espiritualizada de uma nação. Por quê? O entendimento de que a aristocracia, a nobreza, ela é a fonte do processo espiritual e fundacional de uma sociedade, de um povo. Então a gente vê toda a manifestação da arete na Ilíada e na Odisseia de Homero, que eu espero que um dia a gente possa comentar aqui, mas eu confesso que só vou querer fazer isso depois de ler esse livraço. Então deixa eu ler mais outro trecho aqui para que se fique mais claro o que é a arete. Os gregos entendiam por arete, sobretudo, uma força, uma capacidade. Às vezes definem-na diretamente. Vigor e saúde são a arete do corpo. Sagacidade e penetração, a arete do espírito. É difícil conciliar essas concepções com a explicação subjetiva agora usual, que faz derivar a palavra de agradar. E não tem nada a ver. É verdade que arete tem com frequência o sentido de aceitação social, significando então respeito, prestígio. Mas isso é secundário e deve-se à grande influência social de todas as valorações do homem nos primeiros tempos. Originariamente a palavra designava um valor objetivo naquele que qualificava uma força que lhe era própria, que constituía a sua perfeição. Então assim, a Odisseia, como a gente falou aqui, ela exalta sobretudo no seu herói principal, acima da valentia, que passa por secundária nesse processo, nesse momento, mas a prudência e a sagacidade. Então a arete não é só a força física, o vigor, mas a inteligência. Tanto que Odisseu, ele sempre a alcunha dele é de sua inteligência, né? Da seu bem falar e sua esperteza e velocidade de pensamento. Então a arete, ele tem esse aspecto de heroísmo mesmo, de ser o melhor, de ser o primoroso, de ser o primeiro entre todos, da forma física a todas as outras. Sabe? A supremacia do homem em si, a honra. Então é por isso a arete que faz com que a gente talvez entenda errado as ações do Aquiles na Ilíada. E aqui o Werner Jäger vai explicar direitinho, eu quero ler para vocês, porque para mim foi um achado, na verdade. Assim se compreende o trágico conflito de Aquiles na Ilíada. A sua indignação contra os gregos e a sua recusa em prestar-lhes auxílio não derivam de uma excessiva ambição pessoal. A grandeza da sua ânsia de honra corresponde à grandeza do herói e é natural aos olhos do homem grego.
Ofendida a honra desse herói, estremece nos seus próprios fundamentos a aliança dos heróis aqueus contra Troia. Quem atenta contra a Herete alheia perde, em suma, o próprio sentido da Herete. E é por isso que a sua mãe, Tétis, vai rogar a Zeus que honre o seu filho, dizendo: se os homens não o honraram, porque aqui eles têm uma de suas escravas sexuais e mais algumas coisas roubadas pelo Agamenon. E isso é uma desonra, porque ele era merecedor de tudo aquilo, o maior guerreiro aqueu, maior guerreiro grego, digno de toda a honraria e digno da herete, nobreza e dignidade diante dos outros. Tétis fala: Zeus, então honre o meu filho. E assim Zeus o faz, fazendo com que os gregos sofram derrotas após derrotas dos troianos. É a honra ultrajada. E os gregos tinham um termo também para a herete que era faça a sua beleza. Veja que coisa linda, mas o que significa isso? Faça a sua beleza significa alcançar nobreza e eleição. Você se tornar o melhor, você se tornar reconhecido pela sua grande capacidade, pela sua nobreza, pela sua capacidade de sacrifício, de abrir mão de todas as coisas. Tem outro trecho que eu achei muitíssimo interessante do caráter grego, que é muito diferente do nosso, e é por isso que a gente pode dizer que eram homens mais capazes, sim, com certeza. Veja, quem estima a si próprio, isso é Aristóteles quem fala, deve ser infatigável na defesa dos amigos, sacrificar-se pela pátria, abandonar prontamente dinheiro, bens e honrarias para fazer a sua beleza. Fazer a sua beleza, conquistar nobreza e eleição. Essa frase curiosa repete-se com insistência, o que mostra até que ponto o mais sublime entrega a um ideal é, para Aristóteles, prova de um elevado amor próprio. Então, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço aqueles que ficaram até o final. Não esquece, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Compartilha com os amigos, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que é que vocês estão achando dessa nova série. E não se esqueça, vamos cada um fazer a sua beleza. Valeu e até a próxima.